Sobre o Hernani, puta, é um cara muito bacana. Eu tive a oportunidade de estudar com ele no curso de roteiro. E assim, o curso de roteiro, eu achei ele muito completo, não só pelo fato de mostrar a gente como se escreve um roteiro, as etapas de como escrever um roteiro, mas também o que eu achei interessante do curso do Hernani é que assim, você se aprofunda na linguagem do cinema. E eu considero que eu não terminei o curso ainda, eu continuo fazendo o curso. A cada vez que eu encontro com o Hernani, nós ficamos muito amigos, né? E a gente sai, toma uma cerveja, sempre está se encontrando, discutindo sobre cinema, participando de projetos e tal. Quer dizer, é um aprendizado constante. Eu pretendo fazer os outros 2 cursos dele, né, mais pra frente. Preciso arrumar tempo, umas janelas na minha vida, que é meio corrida assim e tal. Mas enfim, foi muito bacana a experiência. Espero continuar isso. Espero emplacar um projeto com o Hernani e com um grupo de repente. Eu tomei conhecimento do curso do Hernani através da internet. Na verdade, nasceu de uma necessidade que eu tinha de escrever e eu não tinha técnica, né? Eu tinha muitas ideias, mas não tinha técnica. Aí fucei na internet até achar o telefone dele por acaso, liguei, conversei com ele, onde ele me explicou uma série de coisas das quais eu nem tinha conhecimento e resolvi fazer o curso. E assim, meu objetivo na realidade, além de escrever, era dirigir filmes. Aí fiz o curso de roteiro, logo na sequência eu fiz o curso de direção de fotografia, mas sempre almejando a direção, porque também sou ator, então pra mim acho que tá mais íntimo isso, né, dirigir. E são assim, só com o Hernani já são uns 3 anos, né, entre fazendo cursos, tá voltando, conversando, adquirindo mais conhecimentos. Recentemente tive um projeto aprovado, um média-metragem, 30 minutos, aprovado no edital da Prefeitura de São Paulo. Fiz 2 anos de curso com a Hernani, eu tenho 21 anos. E assim, eu sempre gostei dessa área de comunicação, mais da área artística, né? E eu tava meio em dúvida o que eu ia fazer, que lado que eu ia seguir, e eu resolvi procurar saber mais sobre cinema. Porque eu sempre gostei muito de assistir filmes e tal, sempre me interessei muito. Mas não sabia nada da área técnica, nem acadêmica, nada. Daí eu tava na internet procurando informações e tal, eu até tinha ideia de morar fora do Brasil, ir pra fora pra estudar. E aí eu encontrei no site, assim, o telefone do Hernani, não tinha nada praticamente na internet, assim. Aí eu liguei, cheia de dúvidas, cheia de coisa. Aí quando eu liguei, assim, o papo dele esclareceu tudo, a gente ficou 1 hora conversando e, ele foi muito legal, ele esclareceu tudo, ele explicou muito sobre a área, ele até me aconselhou a não sair fora do Brasil, que aqui tem muita coisa, assim, dá pra gente pegar uma base muito legal. Eu fiz 3 cursos com ele, eu fiz roteiro, que é o básico que você sempre inicia, depois eu fiz direção, depois eu fiz direção de fotografia. E durante esses 2 anos eu me inclinei mais para direção de fotografia, foi o que eu teve mais a ver comigo mesmo. Os cursos deles são muito bons, dão uma base muito boa, assim, cultural mesmo, não é só cinema, ele fala de tudo, sobre tudo. E aí você fica impressionada com ele também, porque ele tem uma didática muito boa, ele é muito culto, muito inteligente, então você vai amando o cinema mesmo, né? E aí eu decidi me especializar em direção de fotografia, agora eu vou fazer faculdade, quer dizer, primeiro eu fui estudar para ver se era isso mesmo, agora eu vou fazer faculdade de cinema, quero entrar para essa área, já fiz alguns estágios e tal. E assim, gostei muito do Hernani, assim, acho que é pra sempre, sabe? Não quero perder contato com ele nunca, todo mundo é assim. E são muito bons mesmo os cursos, dá uma base bem legal e ele te ensina que você tem que ir atrás mesmo, estudar e ler, que na verdade cinema é muito olhar da pessoa, sensibilidade artística, é uma coisa que você constrói. Fiz 2 cursos com o professor Hernani, fiz um curso de roteiro e em seguida segui no curso de desenvolvimento de projeto. Bem, não tenho objetivos profissionais com a área de cinema, mas gosto muito, né, sou fã incondicional dessa arte e fazer o curso com o Hernani me aproximou ainda mais do cinema, porque o professor Hernani é uma pessoa profundamente conhecedora do assunto. Tive contato com filmes, né, clássicos que eu jamais teria oportunidade se não tivesse feito esses cursos com ele,
o que me ajudou bastante até para entender a cinematografia mundial. E estou hoje aqui, né, prestigiando o colega que ganhou um prêmio, na verdade tem tudo a ver, né, com o nosso professor Hernani, porque foi a partir das aulas, né, que essa pessoa conseguiu desenvolver o seu projeto e hoje galgou um prêmio. E na verdade isso é um estímulo, né, para todos nós que estamos aí, independente de se vamos ou não exercer a profissão, mas é um estímulo para a gente continuar a batalhar os nossos projetos na área, para a gente se desenvolver muito mais, poder entender o que é cinema para a gente, como a gente gostaria que o cinema participasse de nossa vida. Originalmente eu sou publicitário e lá pelas tantas eu virei roteirista de vídeo empresarial. E já estou há 11 anos como roteirista, né? E no meio desse tempo, trabalhando com vídeo empresarial, a gente começa a desenvolver um jeito um pouco diferente do texto publicitário. Eu comecei a me interessar muito por cinema. E, através de um amigo eu conheci os cursos do Hernani. E foi uma coisa super interessante, porque eu tinha vontade de me aprofundar um pouco mais nesse assunto. E foi através do Hernani que eu adquiri um grande conhecimento. E ele era praticamente uma biblioteca ambulante. Ele é aquele cara que você saca, mas tal filme é assim, não, em 1954 tal pessoa fez tal filme assim. Ele tem um profundo conhecimento, é praticamente um HD ambulante de cinema. E tem muita sabedoria na forma como ele divide esse conhecimento com os alunos. A forma como ele dá os cursos aqui em São Paulo é uma forma bastante diferenciada, uma coisa bastante intimista. São grupos pequenos, num lugar bem aconchegante, o pessoal sentado em sofás, numa sala, assim, numa residência. Então a gente se sente muito bem. O meu grupo, a gente era um grupo o grupo de alunos, eu comecei fazendo curso de roteiro de cinema. Era um grupo de alunos muito interessados. O Hernani também é um cara muito dado a liberar o interesse dele quando ele tem pessoas interessadas lá pela frente. Então, a aula terminava lá pelas 11, a gente ficava até as 3h30 na casa do Hernani. Então teve um dia que era véspera de feriado, véspera de carnaval, alguma coisa, a gente foi até as 4 conversando lá. E isso era mais ou menos normal, a gente nunca ia embora antes da 1h da manhã na casa dele. E aquilo virava uma conversa e foi bastante interessante, porque era uma troca muito forte. Então depois desse curso de roteiro, ele anunciou pra gente que ia fazer um curso de formatação de projetos, que era o desenvolvimento de um projeto para que isso se transformasse numa obra cinematográfica mesmo. E esse curso, nós montamos 2 grupos, começamos a desenvolver 2 projetos, e um deles está bastante encaminhado, é um longa-metragem, está bem avançado, e o nosso grupo acabou, no final das contas, a gente nem sabe em que momento que isso deixou de ser um curso e passou a ser um projeto mesmo profissional de nós 4, tendo o Hernani como companheiro daquele grupo, como um igual a gente. No meio dessa história ele acabou virando um grande amigo, uma pessoa assim maravilhosa, assim que tem um humor muito legal. E mais adiante eu acabei fazendo um 3º curso dele, que foi de direção de fotografia, né? E é bem interessante também a visão dele, o que ele nos chama a atenção nos filmes, e é fantástico. Às vezes você assiste uma obra, você acha, eu achei interessante, legal, e aí quando você vai conversar a respeito desse filme com o Hernani, você descobre que tem todo um outro universo que você nem tinha percebido, e isso é dividido de uma forma bastante legal. Fiz os cursos do Hernani há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Me ajudou muito porque eu conheci muitos cineastas antes de entrar na faculdade, que eu ouvi falar muito na faculdade. E o Hernani foi o meu primeiro mestre. Eu chegava na casa dele bem antes, porque ele tem muitos livros de cinema, e eu vinha de ônibus de Osasco. Então eu chegava lá, o curso começava umas 8 horas, umas 7, 8 horas, eu chegava lá umas 5 e ficava bisbilhotando os livros dele, e depois ficava espremendo ele até para ver se saía um pouquinho da inteligência dele e passava para mim, para eu, quem sabe, um dia chegar até metade, pelo menos, do que ele sabe. E sei lá, acho que eu fiz curso de fotografia, fiz o de roteiro, fiz de projetos, e com certeza me ajudou muito a escrever melhor na faculdade. E agora eu ganhei um prêmio
num concurso interno da faculdade, para 45% de bolsa por um vídeo que eu fiz sobre São Paulo. E certamente os ensinamentos do Hernani, mesmo de fotografia, que a fotografia ficou muito boa, valeram muito a pena. Então, o curso dele é bacana, vale a pena. Eu conheci o Hernani através de um site na internet que falava do curso dele. E aí eu resolvi fazer, fiz contato por telefone e resolvi fazer o curso de roteiro. E assim, depois eu fiz os outros 2 cursos também, e eu acho os 3 cursos muito bons. E assim, o repertório do Hernani é muito rico, ele conhece muito de história do cinema, mas isso tudo bem, isso é comum. Tudo. O que me fascinou no Hernani, no curso dele, é a sensibilidade que ele tem para dar tanto didática quanto de entender o filme, de compreensão da história do cinema e do que é a linguagem cinematográfica, né? Então isso foi muito, muito valioso, mesmo quando a gente discorda. Eu escrevo para um site de cinema chamado Contracampo, né? www.contracampo.com.br. E assim, mesmo quando eu discordo do Hernani de um filme, a opinião dele é sempre muito valiosa, porque ele tem uma sensibilidade peculiar assim, sobre o cinema, sobre o que é cinema, qual a linguagem do cinema. Então eu acho que valeu muito a pena fazer esse curso. E tanto é que a gente até nos tornamos grandes amigos, graças em parte ao curso, porque eu não conhecia ele antes disso. Trabalho com propaganda, sou assistente de direção em propaganda. Trabalho com teatro, faço cenografia, figurino, iluminação para teatro, para eventos também, cenografia e iluminação para eventos. O Hernani apareceu na minha vida, os cursos do Hernani apareceram na minha vida num momento muito importante. Eu sou formado em economia e trabalhava com pesquisa de mercado, sendo coordenador de projetos. E aí eu tive um momento na minha vida que eu tive uma grande ruptura, e que era a decisão: ou você se mata de trabalhar para encher a pança de dinheiro, ou procurar alguma coisa com que me motivasse para trabalhar e não fosse só a busca desenfreada pelo dinheiro. E aí nessa encruzilhada eu decidi largar o emprego fixo com estatística e economia, que era pesquisa de mercado, e decidi desenvolver uma coisa que sempre foi forte desde criança em mim, que era essa coisa do lado artístico. Eu desenho, eu pinto, sempre tive muito envolvimento com as artes, desde adorar um programa de museu, coisa que da minha geração poucos jovens fizeram, até teatro, dança, ópera. É uma coisa que sempre teve na minha vida. O Hernani apareceu nesse momento que eu estava perdido. Eu tinha certeza que a minha formação de economia não ia me ajudar nessa busca pela nova carreira. E aí eu batalhei pelo curso, fiquei sabendo por um amigo, na verdade uma amiga, que olhou na internet, achou os cursos do Hernani extremamente interessantes, e mais do que ser interessante, pertinente pela matéria abordada, ou pelos tópicos abordados no curso. E aí acabei me conhecendo o Hernani, me inscrevi no primeiro curso dele, que é de roteiro e argumento. Adorei, criou-se aí uma relação não mais de mestre e aluno, mas sim de 2 amigos. Considero hoje o Hernani uma pessoa importante na minha formação cinematográfica, importante na minha formação artística. É uma pessoa que já me deu a oportunidade de trabalhar junto com ele, que eu conheço bem o seu jeito. É uma pessoa extremamente perfeccionista. Perfeccionista é uma palavra que hoje remete a um significado tanto positivo como negativo. Eu acho que no caso do Hernani tende muito para o lado positivo. É um cara que batalha, que não deixa a coisa ficar pela metade. E eu acho que aí é importante a figura do Hernani na minha carreira ou no meu aprendizagem. Depois do curso de roteiro, fiz o curso de direção de fotografia.
Outra coisa que também, conforme o curso foi decorrendo, fui descobrindo que eu, desde criança, já me formei para isso. Sempre tive muita preocupação com a iluminação, com a composição nos elementos de um quadro, de uma fotografia. O Hernani só veio guiar aquelas ideias que estavam perdidas na minha cabeça, para ir concluir com o curso de direção cinematográfica propriamente dito. Eu acho que, assim, dos 3 cursos que eu tive a oportunidade de fazer com o Hernani, tirando o fato dele mostrar o caminho das pedras, a possibilidade dos cursos serem abertos e a gente ter a possibilidade de estar aprendendo não só com ele, mas com as outras pessoas que ali estão, é uma oportunidade única. E mais do que isso, o Hernani deixou bem claro desde o primeiro dia de aula que o que a gente busca não são as notas de uma prova, tanto que ele não faz prova, mas sim o conhecimento que cada um no final do curso vai poder quantificar ou mensurar e aí ter a sua carreira. Eu gostei muito exatamente disso, que ele deu as ferramentas e falou, vão à luta. Bom, meu nome é Rodrigo Mangal, eu sou ator, diretor, produtor, tenho um grupo de humor e eu comecei a fazer o curso com o Hernani, porque há 7 anos eu já trabalho com esquetes, né, de humor, e queria aprender a linguagem da televisão. Eu tinha conhecimento da linguagem teatral, mas precisava entender essa linguagem televisiva, a linguagem cinematográfica, porque o nosso projeto é desenvolver um programa para televisão de humor com um grupo. E eu achei o Hernani pela internet. E foi um curso onde foi maravilhoso entender, né, todas as ferramentas, entender a diferença da linguagem teatral para a linguagem televisiva, que era fundamental naquele momento. Fiz então um curso de roteiro, curso de direção de fotografia e foi extremamente proveitoso, extremamente útil e uma relação custo-benefício total, né? O ensino era direto, ali junto com ele, poucos alunos. E o Hernani é uma pessoa que tem muito a oferecer, muito a ensinar e que vale a pena muito estar presente ali para aprender. Estamos aqui hoje para comemorar, né, a aprovação do projeto do Márcio e tomara que seja o primeiro de uma série. Um abraço para todo mundo. Mangal.